E aí, DJ escolhidos, tudo bem? Como vão vocês? No vídeo de hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre os Royal Knights, mais precisamente sobre algumas habilidades que eles possuem, talvez não por causa deles mesmos, mas são algumas habilidades que eles possuem e que eles já mostraram elas um pouquinho durante toda a história da franquia Digimon. Eu vou estar apontando três casos bem específicos onde coisas dessa forma foram usadas e conversar um pouco sobre isso. Já vou pedir agora, depois que vocês assistirem esse vídeo, deixem um comentário aí embaixo falando o que vocês acharam sobre esse assunto, qual a sua opinião, o que vocês acham que tudo isso quer dizer. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, pessoal, para começar, a gente vai falar um pouco sobre o filme Digimon X Evolution. É um filme que passou há mais de 10 anos atrás. Foi nesse filme e também algumas outras mídias como mangás e jogos a gente ficou conhecendo os Digimon X pela primeira vez. E nesse filme a gente fica vem sabendo e a gente vê bastante sobre os Royal Knights, né? E principalmente o Omegamon e o Alphamon e o Dukemon. Mas assim, do que a gente vai tratar aqui é literalmente sobre o Alphamon e sobre o Digimonzinho do Dorumon e toda a linha evolutiva dele, que durante o filme ele vai evoluindo e ele acaba chegando no Alphamon quando ele mais precisava no final. E assim, justamente isso que acontece no filme é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto que eu vou falar agora. O nome do vídeo literalmente é Cavaleiros do Renascimento. Por quê? Porque graças à ligação deles com o Yggdrasil, é muito fácil para esses Digimons renascerem de formas diferentes. Eu vou explicar para vocês. No caso do Alphamon, muitas pessoas deduzem que tipo o Dorumon simplesmente por um acontecimento do destino conseguiu alcançar o nível de Alphamon e ele era o Royal Knight. E naquela época até eu pensei dessa forma, mas isso é besteira. E a gente fica sabendo melhor que isso é besteira quando a gente joga o jogo Digimon History Cyber Sleuth, né? Mas eu já vou chegar lá. Primeiro vamos falar sobre o X Evolution. Na história do X Evolution você tem o Dorumon. O Dorumon é o personagem principal, ele viaja pelo mundo digital, conhece vários Digimons, acaba ficando sabendo de Digimons que estão passando por muitas dificuldades graças aos problemas que o mundo digital estava encontrando. E ao decorrer da história ele vai se deparando com vários desafios e sozinho ele acaba alcançando níveis de evolução maiores. Até que quando ele chega no final, ele finalmente consegue se transformar em Alphamon quando ele estava enfrentando uma batalha contra o Omegamon. E ele ia morrer, se ele não tivesse virado o Alphamon ele literalmente ia morrer, o Omegamon estava destruindo ele. E então assim, é muito importante que vocês saibam que o Omegamon, ele tinha na cabeça dele, ele já sabia que existia um líder dos Royal Knights e que esse líder dos Royal Knights nunca aparecia. Justamente esse líder dos Royal Knights era o Alphamon, né? E nada mais era do que o Alphamon dentro do Dorumon. E muitas pessoas perguntam assim, nossa, mas então quer dizer que qualquer Digimon poderia ter virado o Alphamon? É uma coisa meio milagre, assim, qualquer coisa que tivesse chegado lá em cima e um milagre tivesse acontecido, ele teria virado o Alphamon? Não. Primeiro que a gente sabe que o Alphamon pertence à linha evolutiva do Dorumon. Segundo, que não é bem assim que funciona. Aquele Dorumon poderia ter virado várias formas megas diferentes, alternativas, a gente já sabe disso. Porém, ele virou o Alphamon. E lógico que tem a ver com a história do filme, tem a ver com a história de Digimon, sim. Mas aquilo aconteceu com um propósito. E eu já vou chegar nesse propósito quando eu continuar falando sobre essas teorias e sobre por que eu acho que tudo isso foi proposital. Então vamos lá, vamos para a segunda parte. Eu vou falar agora sobre Digimon Savers. Então na segunda parte aqui eu vou falar para vocês sobre Digimon Savers, que é justamente a parte onde os Royal Knights começam a atacar o mundo humano. Inclusive, a trama de Digimon History Cyber Sleuth, o jogo, nessa parte é bem semelhante ao que acontece em Digimon Savers, né, no Digimon Data Squad. onde, graças a alguns acontecimentos diferentes nas duas histórias,
a parede que separa, dimensional, né? A parede dimensional que separa o mundo real do mundo digital acaba sendo afetada, ela acaba sendo quebrada. E alguns Digimons começam a conseguir passar de um mundo direto para o outro muito facilmente. No Digimon Savers foi muito mais catastrófico, o mundo digital e o mundo real iam se chocar, eles estavam caindo um em cima do outro. E durante esse acontecimento, alguns Royal Knights estavam atacando o mundo real, eles queriam destruir o mundo real para que o mundo digital ficasse bem, né? E isso aparentemente era uma ordem de Yggdrasil, né? E o Lord Knightmon, um dos Royal Knights, estava numa luta contra o Mirage Galgamon, né? Burst Mode, que é a forma final do Galmon, um dos personagens principais do Digimon Savers. Ele, durante essa luta, que foi uma luta bem legal, mas ele acaba sendo destruído, ele morre, o Lord Knightmon. Quando ele é destruído, o corpo dele, na mesma hora que é destruído, volta a ser uma Digitama. Isso normalmente acontece com os Digimons, só que não acontece exatamente dessa forma. No Digimon Savers era mais ou menos assim. A Digitama aparecia bem no lugar onde o Digimon tinha sido derrotado, né? E o Lord Knightmon não foi diferente, ele voltou a ser uma Digitama branca bem ali naquele lugar. Só que assim que isso acontece, um raio de luz vem do céu, provavelmente, obviamente, vindo do mundo digital, e leva essa Digitama embora. Isso não era uma coisa que acontecia com as outras Digitamas, os ovos de Digimon, né? De Digimons mais comuns. Isso estava acontecendo, obviamente, porque ele era um Royal Knight, e aquela Digitama era uma Digitama de um Royal Knight. Então, o que estava fazendo aquilo? O que estava puxando essa Digitama e levando ela em segurança embora? Muito provavelmente era o próprio Yggdrasil, graças ao Lord Knightmon ser parte dos Royal Knights. Então ele tem uma coisa especial sobre ele. Os Royal Knights têm uma coisa muito especial sobre ele, que é justamente essa ligação com Yggdrasil. Eles foram criados por Yggdrasil, né? Então você percebe que mesmo depois que eles são destruídos e voltam a ser uma Digitama, o Yggdrasil tem poder suficiente para levar essa Digitama embora, e muito provavelmente ele vai conseguir renascer esse Lord Knightmon com as mesmas memórias que ele tinha antes, através daquele Digitama, o que não é uma coisa normal que aconteça. A gente sabe que quando um Digimon renasce da Digitama, ele perde totalmente as memórias, ele às vezes vira um Digimon totalmente diferente, o que não é o que vai acontecer com o Lord Knightmon ali naquele caso. Então agora a gente vai para a terceira parte, onde eu vou tratar do jogo Cyber Sleuth. Então, nessa terceira parte, falando sobre o jogo de PlayStation 4 e PlayStation Vita, né? No Digimon History Cyber Sleuth a gente tem uma personagem chamada Nokia. E essa personagem Nokia, ela não é a personagem principal da trama. A personagem principal da trama é você, mas ela acaba por um acidente encontrando dois Digimons do mundo digital, um Agumon e um Gabumon. E no decorrer da história do jogo, essa Nokia é uma personagem que aparece muitas vezes, né? Ela enfrenta vários desafios e durante esses desafios ela faz com que esse Agumon e esse Gabumon passem por várias evoluções, até que os dois chegam em Metal Garurumon e Wargreymon, né? Ou seja, ela sozinha tinha um Metal Garurumon e um Wargreymon que ela controlava. Até que, durante um grande desafio que eles estavam passando, uma raiva enorme que a Nokia passou, ela consegue fazer sozinha com que esse Wargreymon e esse Metal Garurumon façam a fusão e eles se tornam Omegamon. Aí que tá o ponto importante aqui, pessoal. Esse Omegamon, resultado dessa fusão, era o Omegamon Royal Knight. Ele era o Royal Knight, ele era o Cavaleiro Omegamon. Então, aí que tá. Nessa hora a gente fica sabendo o que aconteceu com ele. Ele literalmente fala que ele recobrou as memórias que ele tinha perdido. E daí você se pergunta assim, nossa, mas como assim você tinha perdido memórias? Literalmente, o que o Omegamon fez? Quando essa parede digital, essa parede dimensional, que separa o mundo real do mundo digital, estava sendo quebrada, alguns Digimons conseguiam passar. Porém, os Royal Knights eram muito pesados. Eles são feitos por muita quantidade de dados.
Então eles não estavam conseguindo passar. Por isso eles precisariam que essa parede fosse aberta mais, porque senão eles não iam conseguir passar. O Omegamon não era a favor do plano de destruir os humanos para que o mundo digital ficasse bem. Então o que ele fez? Ele se dividiu em 2 Digimons, porque ele quis. Essa talvez seja uma habilidade que ele tenha, e que talvez os outros Royal Knights também tenham essa habilidade. Ele simplesmente se dividiu em Agumon e Gabumon, e no processo ele perdeu todas as memórias que ele tinha como Royal Knight. Aí que tá, ele conseguiu fazer isso, logo depois ele passou por evoluções, ou seja, foi uma aposta que o Omegamon fez. Ele apostou num milagre praticamente. Eu vou chegar no mundo real como Agumon e Gabumon, sem memória de nada, e lá eu vou ter que encontrar uma forma de eu evoluir de novo até o Omegamon. E ele conseguiu, por causa dessa menina chamada Nokia, né? E aí que tá. Se o Omegamon consegue fazer isso, é muito provável que os outros Cavaleiros Reais, todos os Royal Knights, também tenham esse tipo de habilidade. Que não seja uma coisa especial que só o Omegamon tem. Até porque o Omegamon não é o líder e nem o mais forte dos Royal Knights. Esse seria o Alphamon. Mas aí que tá, pessoal. Aí que a gente chega numa parte super interessante de todo esse assunto aqui. Muitas pessoas não ligaram os pontos e não ligaram os fatos. Porém, a gente já tinha visto isso que o Omegamon fez no passado. A gente só não sabia o procedimento. E qual foi esse acontecimento? Foi no Digimon X Evolution. O Dorumon, que virou o Alphamon, provavelmente fez a mesma coisa que o Omegamon fez agora. Ele era um Alphamon. Esse Alphamon precisava passar por algumas experiências ou alguma coisa aconteceu com ele, né? Que fez com que ele voltasse a ser o Dorumon. E quando ele voltou a ser o Dorumon, ele perdeu todas as memórias. Por isso ele não sabia que ele era o Alphamon. Ele não tinha consciência de nada. E ele teve que passar várias situações diferentes na vida dele. Isso foi exatamente o que o Omegamon fez no Digimon History Cyber Sleuth. É a mesma situação, só que são 2 Royal Knights diferentes. O que quer dizer que existe uma grande possibilidade de que os outros Royal Knights consigam fazer a mesma coisa. Eles consigam passar por esse processo de eu posso voltar a ser formas anteriores do meu ser. Ou, por exemplo, o Alphamon poderia ter voltado a ser um Dorugamon se ele quisesse. Ou talvez ele só possa voltar a ser a forma criança, não sei. Mas ele pode, através de alguma habilidade que eles têm, e passar por evoluções novamente. E quando eles chegam no Royal Knight de novo, eles conseguem passar por todos os níveis de evolução e chegam no nível do Royal Knight, por algum motivo eles recobram todas as memórias que eles tinham perdido. Eles voltam a ser o mesmo que eles eram no começo, com as mesmas memórias, não como um novo Digimon. Então o Alphamon, quando o Dorumon consegue evoluir pro Alphamon no X Evolution, ele já sabia quem ele era. Ele literalmente sabia que ele era o Royal Knight, ele sabia o que ele tinha que fazer, tudo isso. Ele simplesmente passou por experiências para saber o que o Yggdrasil estava fazendo, então ele decidiu, não, peraí, o Yggdrasil está errado, então eu preciso lutar contra ele, não a favor dele. Provavelmente esse foi o pensamento do Alphamon, e foi a mesma coisa que aconteceu no Omegamon, no Digimon History Cyber Sleuth, foi a mesma situação. E isso talvez seja uma coisa normal para os Royal Knights, pelo nível de força deles, pela conexão deles com o Yggdrasil, talvez tudo isso seja capaz, seja possível. E isso, existe uma certa ligação com aquilo que aconteceu no Digimon Sabers, por isso eu mostrei a parte do Lord Knightmon. Quando um Royal Knight morre, ele volta como se ele fosse um ser sagrado e provavelmente ele renasce sendo o mesmo Royal Knight de novo, com todas as memórias de novo. Isso significa o quê? Que não importa o que aconteça com o Royal Knight, ele vai voltar sendo o mesmo, com as mesmas memórias. Por quê? Porque eles são totalmente 100% conectados com Yggdrasil. Yggdrasil, que é o deus do mundo digital, que é esse deus de vários mundos digitais, essa entidade, né?
Então, a gente está lidando com um grupo muito pior do que a gente achava que a gente estava lidando. Eles literalmente vão voltar, não importa o que aconteça. Provavelmente, eles só não voltariam à vida se o Yggdrasil fosse destruído. Talvez. Porque mesmo assim, talvez eles ainda tivessem uma certa conexão com ele, porque eles foram criações dele. Mas talvez para fazer tudo isso eles precisassem do Yggdrasil, né? Mas isso a gente não tem como ter certeza. Tudo isso que eu estou fazendo aqui são conectar fatos, situações semelhantes. Então pensem bem, a gente talvez esteja desde o começo lidando com um grupo que pode ser bem pior do que isso. Bem pior do que a gente imaginou. E não só isso, como a gente tem outros grupos, como os 12 deuses do Olimpo, que também seguem um deus parecido com o Yggdrasil. E talvez eles tenham conexões semelhantes. Então talvez se você for lutar com os 12 deuses do Olimpo e um deles for destruído, ele vai voltar de onde ele veio e vai renascer de novo com as mesmas memórias da mesma forma que os Harkonites fazem. Mas isso é só uma suposição que eu estou fazendo, né? Mas vocês entenderam qual é o ponto disso? Por que eu estou chamando esse vídeo de Cavaleiros do Renascimento? Porque eles conseguem voltar não importa o que aconteça. Então, pessoal, para encerrar tudo isso, eu quero deixar um pensamento na cabeça de vocês e quero pedir que se você viu todo o vídeo até aqui, você deixe um comentário aí embaixo falando para mim o que você achou de todo esse vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Mas para encerrar tudo, eu quero deixar um pensamento, que é o seguinte: se isso aconteceu no Digimon History Cyber Sleuth, se isso aconteceu no Digimon X Evolution, o que não nos garante que o Omegamon do Digimon Adventure, que o Dukemon do Digimon Tamers, que o Magnamon do Digimon 02, que o U-Force Vidramon do Digimon V-Tamer 01 não sejam os mesmos Royal Knights que sempre aparecem? Eles simplesmente apareceram em uma outra dimensão. Eles simplesmente foram para lá porque lá eles eram necessários. O que não garante a gente que é isso que está acontecendo? Que a gente já está vendo os Royal Knights desde o começo. E eu vou dar mais uma prova para vocês. Se você ler o mangá Digimon V-Tamer 01, o Vidramon do personagem principal se torna o Force Vidramon no final, que a gente sabe que é um dos Royal Knights. Daí então, se você ler o mangá do Digimon Cross Wars, que conta uma história totalmente diferente do Digimon Cross Wars, o anime, você vai perceber que quando os Royal Knights aparecem, o U-Force Vidramon que faz parte dos Royal Knights lá é o mesmo U-Force Vidramon do mangá Digimon V-Tamer 01. É o Zero. Ou seja, é o mesmo U-Force Vidramon, mesmo que sejam dimensões diferentes. Então, provavelmente, só existem um de cada. Existe essa possibilidade de que só exista um Omegamon, só exista um Alphamon, e quando a gente vê eles, não importa onde, é sempre o mesmo. Ele simplesmente está aparecendo em diferentes lugares, em diferentes situações, por motivos diferentes. Então, pensa bem, isso pode ser muito mais mindfuck do que a gente imagina. Pode ser muito maior, muito pior e muito mais complicado do que a gente imaginava até agora. Mas obviamente que grande parte disso que eu tô falando para vocês é tudo suposição. É tudo ligando pontinhos para tentar criar uma história. Mas eu acho que faz muito sentido e tem muitas provas. Então, como eu disse antes, por favor, deixem nos comentários aí o que vocês pensam de tudo isso. Se vocês acham que é verdade, se vocês acham que não é, por quê? Deixa explicado para mim que eu vou adorar ler os comentários de todos vocês. Como eu sempre falo, pessoal, se você gostou do vídeo ou não, por favor, deixa um like aí, ou um dislike, é fácil, o mouse está na sua mão. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, assim você ajuda a gente a crescer cada vez mais e mandar informações de Digimon para cada vez mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, leve esse vídeo para onde você quiser, para pessoas que você acha que vão se interessar em ver esse assunto. E se você quer receber notificação dos vídeos aqui do canal, tem o sininho aí. Você tem que clicar nesse sininho e assim, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado de que ele foi postado, beleza? Então, pessoal, como vocês sabem, eu adoro muito todos vocês. Vocês são muito importantes para mim.
Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui e um grande abraço do Genai. Fui, Digi Escolhidos.